Muito se tem falado sobre o comportamento das crianças, a agitação delas, a falta de atenção em determinadas situações na escola. E, infelizmente, algumas crianças têm sido encaminhadas a médicos e passam a usar remédios. Para conversar sobre esse assunto com a gente, nós convidamos a mestre em educação, Amanda Gladys. Tudo bom, Amanda? Tudo bem, Dani. Tudo bem com você? Joia! Bom, Amanda, a gente pode começar essa conversa dizendo que muitas vezes esse comportamento diferente da criança pode ter a ver com falta de limites em casa? Isso, exatamente. Muito gira em torno disso, na verdade, né? É o que a gente costuma falar no meio educacional de patologizar um comportamento que é próprio do processo educativo da criança. Não só dentro da escola, como também enquanto pais, né? Às vezes, na nossa rotina, hoje nós temos um tipo de vida, um estilo de vida muito corrido, diferente do que nós tínhamos há alguns anos atrás, né? Isso também se reflete no comportamento das nossas crianças. Então, hoje elas passam, né, muito mais tempo num tablet, com recursos eletrônicos, não têm acesso aí a um ambiente externo, rico, podendo vivenciar essas questões, e muitas vezes isso também não ocorre na escola, né? Nós sabemos que as realidades educacionais de muitas escolas também acabam segurando um pouco isso. E essa criança, nesse ambiente nocivo para o desenvolvimento dela, é lógico que vai se tornar agitada, que vai ter dificuldade de parar sentada, que vai desenvolver algumas dificuldades que vão ser queixa dos professores na escola, ou queixas do pai, né, dos pais na escola. E aí que acontece esse encaminhamento dessa criança exacerbada, sem uma análise propriamente dita, para os meios médicos, para psicólogos, neuros, né, e para o encaminhamento aí com a indústria farmacêutica. Hoje fala-se muito em metodologias ativas, em uso de tecnologia em sala de aula. A gente sabe que em casa tem acesso à tecnologia, tem muita criança que mexe melhor no equipamento eletrônico do que muito adulto e até jovens, né? Dá para fazer um trabalho voltado para isso, para justamente reter a atenção dessas crianças em prol da educação? Exatamente, é esse que deve ser o caminho das escolas e da prática educativa, né? Esse resgate pelos meios eletrônicos, que é possível se fazer com a criança. E é o mundo deles hoje, exato, né? Que é algo que hoje as crianças acabam nascendo com isso, né? Por isso que a gente brinca, né? Eles são muito mais tecnológicos do que nós. Mas é a partir desse ponto de inflexão que a criança está mais aberta, que nós vamos trazer ela e vamos propiciar o desenvolvimento dela, que não vai ser possível atingir somente com o meio eletrônico, mas pelo meio dele, com aulas diferentes, com aulas em que o professor propõe a se trabalhar, às vezes, com um tablet, com um jogo, um caça ao tesouro, por exemplo, de QR Code, mas no ambiente da escola, ou em casa, para ele fazer de tarefa de casa com os pais, também tirar os pais ali daquela rotina. Então, tudo é uma estratégia de ensino, uma estratégia de se pensar e um olhar diferenciado para aquela criança. Muito se fala que na atualidade a gente está tendo um desaparecimento da infância. E na verdade eu acredito que ela está se resignificando. A infância que nós temos hoje não é a mesma que nós tivemos quando éramos crianças. Então é preciso que a gente vá resignificando e se adequando a esse novo conceito para poder trazer essa criança e desenvolvê-la. Hoje em dia fala-se mais em o processo de cada criança, né? Porque na minha época a gente sentava na sala de aula, o professor pedia silêncio, ficava todo mundo quietinho, olhando para frente, não tinha problema nenhum. Hoje as crianças têm também, sempre tivemos, mas hoje respeita-se talvez um pouco mais o tempo de cada criança de desenvolvimento e de aprendizado. E a gente percebe que muitas vezes a criança está querendo chamar a atenção para algum problema. Sim. Não é nem que ela não entenda ou que ela não goste da escola, mas ela está precisando resolver alguma coisa dentro dela. É aí que entra a psicopedagogia. Como é que funciona isso? Isso, na verdade, é um conjunto em que isso envolve tanto a esfera social, emocional, educacional, também a esfera, né, vamos dizer, biológica da criança. Então, a partir de uma análise dessa forma, que contempla essa equipe, né, multiprofissional que nós falamos, é que a criança realmente pode ser avaliada e aí encaminhada para um atendimento, para o uso de um fármaco, para fazer os testes na neuro, todos esses acompanhamentos. Mas dentro do processo educativo, é comum surgirem situações, né, nós professores estamos habituados com crianças que, né, a gente fala, não para quieto, não fica sentado, tem dificuldade de se concentrar e muitas vezes isso é reflexo do que se tem em casa. Isso é um momento muito difícil, porque nós, enquanto pais, temos muita dificuldade de assumir que em algum momento, não um erro proposital, mas a nossa rotina está sendo nociva
para as nossas crianças, né? Isso é muito difícil de se perceber. Então, quando os pais estão abertos e a equipe da escola consegue trabalhar isso com os pais, na maioria das vezes, esses sintomas que são caracterizados como hiperatividade, um TDAH, são facilmente resolvidos com esse tipo de análise dos pais, mais propriamente dito, para o seu contexto. Mas é claro que há casos em que realmente essa dificuldade, esse déficit de atenção, ele é realmente algo que precisa de um fármaco, precisa de um auxílio junto para poder manter essa criança ali focada. Amanda, eu lembro também, eu fiz magistério antes de fazer jornalismo e tinha muito aquela coisa assim que falava-se que o professor exaltava o aluno que ia bem e meio que deixava de lado o aluno que ia mal, mas que na verdade o ideal seria dar atenção para aquele que não está indo bem, né, e deixar fluir Sim. o que está indo bem. Então, assim, essa mudança também de comportamento, claro que é mais fácil, né, Sim. o que vai bem, ok, mas precisa ter esse olhar diferenciado também do professor, né, porque de repente o problema não é nem de casa, é da própria criança precisando de uma atenção. Claro, o professor não está ali para ficar, né, dando atenção para um só, mas tem que ter esse olhar também, Mas faz também, parte da né? função do professor também ter esse olhar, né? É o que a gente muito se fala quando a gente fala no curso aqui de pedagogia da instituição, na formação de professores, de ressignificar essa prática docente. O professor, ele deve estar atento também a estas funções. Ele não, claro, é impossível dentro de uma sala ele poder focar em um só, não é isso. Mas ele deve sim priorizar aqueles que têm um atraso na sua dificuldade, fazer uma investigação com os pais, saber como essa criança está sendo em casa, porque às vezes isso está se refletindo em casa e às vezes não está, Sim. é só na escola. E resignificar também as atitudes dele, enquanto professor. O que eu estou fazendo que está propiciando que meu aluno não fique sentado? Que atitudes que eu estou tendo que pode estar levando a ele a ficar dessa forma? E a partir disso fazer um resgate e buscar então traçar uma linha para saber como agir com essa criança. É que isso é muito difícil, não é? Sim. Na correria, tanto com o pai, com o professor. Salas muito lotadas, né? Isso é muito difícil. Então, às vezes é muito mais fácil a gente se queixar para o pai numa reunião de pais. Pro médico. Tem uma nota abaixo, um boletim que o pai veio ter que vir buscar na escola e você fala, olha, acho que ele precisa de um encapeamento para um neuro, tá? Ele está muito agitado. E aí, é claro que o neuro, ele vai fazer um teste baseado no CID-10, no DSM-V, que é o manual deles, né, de patologias. Aquela criança, dependendo das perguntas, vai se enquadrar, não vai ser levado toda essa questão social e emocional dela e ele vai receber ali o metilfenidato, que normalmente é o comum de se administrar nas crianças. Ou seja, acalma o leão, mas não resolve o problema, né? E vai ficar para sempre carregando isso, né? E é um medicamento que não tem ainda muitos estudos sobre os efeitos, as reações adversas que ele tem. Há um levantamento, mas na própria bula do remédio ele informa que ainda é um tanto quanto desconhecido. Então, imagine que nós estamos administrando para as nossas crianças, né? Isso pode trazer consequências aí muito graves durante a fase adulta. Isso pode se reverter muitas vezes. E mais que isso, né? Não é só tomar remédio para sempre, tem que resolver a questão, resolver o problema, o que é que está levando aquilo. Porque, de repente, vai poder ter talvez tenha que tomar por um tempo, mas depois vai ter uma vida muito legal se eu conseguir resolver tudo isso. Isso. Agora, se ele voltar e nós cortarmos o fármaco e ele voltar e não tiver resolvido, ele vai ser uma criança para sempre rotulada, para sempre que vai precisar de um auxílio, que não é esse o intuito, não é o intuito é que a gente possa formar e possa educar nossas crianças, nossos filhos, para que eles tenham condições de viver socialmente sozinhos, né? Então, que os pais fiquem muito atentos e o pessoal da escola também, né? Não é o remédio que vai resolver. Não é. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua participação.